por isso que você não está emagrecendo e hoje eu vou te mostrar o motivo. Eu coloquei uma enquete esses dias perguntando vocês se sabem a ordem correta de se alimentar. E a maioria respondeu que não, que acha que não faz diferença a ordem dos alimentos. E aí hoje eu vou contar aqui para vocês qual que é a ordem correta e que faz sim diferença na hora de alimentar a ordem que a gente come, tá? Tô aqui, vou almoçar agora, 2 horas da tarde, já com o meu pratão de salada. Aqui nesse prato de salada só tem vegetais crus. No meu prato de almoço tem as verduras cozidas, a proteína que hoje eu escolhi, o frango, e o carboidrato, que é o arroz. E, gente, eu poderia estar comendo uma fruta, tá? Mas hoje eu optei por comer o chocolate, que eu vou contar pra vocês no finalzinho qual que é a estratégia para você poder comer chocolate todos os dias e continuar emagrecendo, que faz parte desse assunto da ordem de alimentar. Então, primeira coisa, a gente precisa de frutas que possuem vitamina C para poder ajudar a absorver melhor os nutrientes da alimentação. Então hoje, geralmente, por que as pessoas colocam, né, laranja, abacaxi como sobremesa na hora do almoço? Que é um grande erro, porque ele não é a sobremesa, essa fruta. Você tem que comer ela antes para poder te ajudar na absorção e melhor digestão. Então hoje eu não vou comer o abacaxi nem a laranja, mas sempre, ó, uma fonte de vitamina C. Vou usar o limão. Então eu já coloquei na minha comida metade do limão e a outra metade eu vou colocar aqui na salada. Fonte então de nutrientes de vitamina C para poder ajudar na absorção. Esse já é o passo 1. A ordem de se alimentar, gente, começar pela salada. E aí te falaram sempre que era para você começar pela salada para você se manter mais saciada. Só que não é isso, gente. Não, tem também nessa questão de que como você já está comendo a salada, você já vai ter mais saciedade, mas tem um outro porém muito maior e mais específico de você comer a salada, que é ser uma fonte de fibra e liberar o índice glicêmico, né, de ser baixo índice glicêmico e liberando a insulina aos poucos, que é isso que é o fator determinante aqui na hora de comer a ordem correta, é a insulina. O que é a insulina, gente? Toda vez que a gente come um chocolate, um carboidrato, os alimentos, a gente dá pico de insulina no nosso corpo. A insulina, ela leva o açúcar para o sangue. Então, qual que é a estratégia? Por que a gente deve comer nessa ordem? Começar com alimentos que geram picos de insulina menores para depois ir para o maior. Então a ordem sempre vai ser a salada, a fruta, fonte de vitamina C, os legumes cozidos, né, que aqui as saladas são os crus, os legumes cozidos, em terceiro, a proteína. E em último, a gente come o carboidrato, porque o carboidrato é o que vai dar o maior pico de insulina, que é maior índice de açúcar na sua corrente sanguínea. Então a gente tem que ir acostumando o corpo, né, a ir recebendo gradativamente essa insulina. Então, consequentemente, também entra naquele fator, começa com um prato de salada para você estar mais saciada. Entra nisso também, como você deixa o carboidrato por último, você vai demorar mais a chegar no carboidrato, demorar mais a chegar na ingestão dele, provavelmente você também já vai estar mais saciado, então se você decidir parar, você vai deixar de lado mais o carboidrato. Então também é uma outra estratégia, mas a principal, que é o ideal, é você comer tudo, né, na quantidade certa. Aqui eu tenho a minha quantidade que eu devo comer por dia, então tá tudo pesadinho, usa balança, eu não vou deixar. Mas caso eu venha deixar, eu vou deixar por último, né, o carboidrato, então vou deixar de comer o carbo, e isso ajuda muito. E aí entra a estratégia do chocolate, gente. Depois, né, eu não contei pra vocês que os carboidratos, os açúcares, né, bolo, doce, eles dão um pico de insulina muito alto, né, então eles levam açúcar por sangue e seu corpo recebe isso de uma forma tão abrupta que não consegue, né, absorver tudo ali e fica o açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue vira gordura depois e essa gordura vai lá para sua barriguinha, tá? Então a estratégia acabou de almoçar, gente, seguiu essa ordem aqui. Quando você chega no carboidrato, seu pico de insulina já tá mais alto, porém ele já foi liberado gradativamente, o seu corpo tá ali sabendo o que fazer, controlando esse pico de insulina. O ideal é você comer o chocolate assim que você acaba, porque aí ele já vai aproveitar aquele pico de insulina, seu corpo já tá ali esperando aquela insulina ali, já tá trabalhando a seu favor. Então não vai fazer diferença você comer a fruta ou você comer o chocolatinho depois do almoço. Não precisa então se restringir a comer uma fruta ou comer chocolate sem açúcar, né? Daqueles docinhos, bananinha, esses trem. Pode ir no seu chocolate preferido. Claro, né, gente? Aqui eu vou comer uma porção, né, de
uma fileirinha, né? Não é comer a barra inteira. Então tem que ter o controle. Se você não tem controle, não tenha isso em casa, não tenha isso na sua bolsa, não tenha isso de fácil acesso. Estamos falando aqui de um controle alimentar, né? Eu tenho controle da quantidade que eu vou comer e vou parar. Então é assim que você emagrece, em ordem sim de comer. E você pode comer então o seu chocolate todos os dias. Evite comer o chocolate sozinho, assim como também no lanche da tarde, comer um pedaço de bolo aleatório ali, porque você vai fazer isso, você vai dar um pico de insulina enorme, vai levar açúcar pro seu sangue e esse açúcar vai se transformar em gordura. Então, na hora do lanche da tarde, por exemplo, você quer comer um pedaço de bolo, coloque primeiro uma fonte de gordura e proteína antes e depois você come o bolo. Como, por exemplo, você tomar uma dose de whey com um pouquinho de iogurte, né? Aí tem a fonte de proteína e de gordura. Ou você pode tomar um leite antes também, que aí tem proteína e gordura, mas nunca isoladamente pegue uma fationa de bolo, por exemplo, e vai comer. Come primeiro a proteína, come primeiro a gordura, vai liberando aos poucos esse pico de insulina, essa insulina no seu corpo, para depois você vir com o carboidrato, para depois você vir com o chocolate, com o bolo, com a farinha, e aí o seu corpo já tá ali preparado para receber essa insulina e desfazer ela não ficar ali no seu sangue e transformar em gordura. É assim que você emagrece comendo chocolate todos os dias. E sabe como também? Me seguindo aqui, tá? Então, se você ainda não me segue, me segue. E eu vou mostrar pra vocês que eu postei ontem sobre o efeito lipo. E hoje, gente, eu abri o grupo, né? Tem 7 dias que a gente começou o efeito lipo de 21 dias. E eu simplesmente abri despretensiosa, só pra conversar ali com as musas. E eu recebi 2 resultados que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso aqui, a diferença. 9 dias. 9 dias com os treinos em casa do efeito lipo. Treinos de 15 minutinhos por dia. O segundo aqui da Mara. Olha, gente, a diferença. Deixa eu tentar abrir as fotos dela. Olha aqui como que ela tá antes de iniciar e agora. Gente, não tem nem uma semana que a gente começou o efeito lipo. 15 minutinhos por dia, 20 treinos hormonais, alimentação metabólica, 15 minutos para você fazer sem peso, sem nada, tá? Você não precisa ter nada, você precisa de 1 metro quadrado ali, que é só o espaço do seu corpo. Treinar em casa, você vai ter aí a técnica da barriga negativa, 3 aulas explicativas, mais 5 aulas práticas para você transformar a sua barriga e emagrecer com saúde e alimentação metabólica, tá? Que é isso aqui, ó, comida de verdade, sem restrição, pode comer o chocolatinho. Então, tudo isso você vai ter acesso no efeito lipo. Tô te esperando, hein? Quer participar do efeito lipo? Comenta aqui desafio, vou deixar essa live salva. E me conta também se você gostou, se você sabia que tinha essa ordem, o porquê. Agora, quando a gente sabe, né, o porquê verdadeiro, faz muito mais sentido. Eu que já sou super metódica, depois que eu descobri que tinha ordem para alimentar, aí, minha amiga, eu só como assim, eu não consigo, gente. Eu gosto, né, de ter tudo encaminhado e quando eu sei, aí as coisas fluem melhor. É assim, então, que você também vai continuar emagrecendo, comendo tudo que você gosta, sem se restringir. Digita aqui, desafio que eu tô te esperando na nossa turma, hein?